Graça e paz. Shalom. Diga shalom comigo. Aponte para quem está ao seu lado, diga assim: eu desejo shalom para você. Amém. Eu não sou um exegeta, longe de mim entender as escrituras nas línguas originais, mas eu aprendi que shalom é livramento imediato. Quantos aqui precisam de livramento imediato? Diga amém. Mas a palavra no Novo Testamento é irineia, que significa cura, salvação, libertação, prosperidade, saúde física, e tudo isso eu desejo para você em uma única palavra: shalom. Diga: eu recebo. Pastor Adilson, já nos tornamos amigos, já almoçamos juntos, cada um pagou a sua conta, mas não vem ao caso. E eu estou muito feliz também em estar aqui, e não imaginava ter tantos homens de honra numa noite tão gloriosa como essa. Você está aqui, você veio a brilhantar essa reunião, e com certeza o Senhor vai derramar muita graça sobre a nossa vida. Pastor Adilson me deu 40 minutos para me apresentar, falar um pouquinho do meu pedigree, e 2 horas para pregar. Diga aleluia. Olha para quem está do teu lado, diga assim: aguenta firme aí em nome de Jesus. Eu sempre saio com seguranças, então eu queria que em nome de Jesus o Tarcísio ficasse em pé. Você pode aplaudir esse homem de Deus? Amém. O Tarcísio, ele pode sentar, o nosso pastor na rede de células. O Tarcísio, ele é agressivo nesse negócio de pequeno grupo. No meio da pandemia, ele sustentou e salvou a visão celular na nossa igreja. Esse homem deve ter aproximadamente uns 150, 160 pessoas debaixo da rede dele, e é frutífero demais. Domingo passado, sem eu mover uma palha, eu profetizo essa bênção na vida do pastor Adilson. Diga aleluia. Os auxiliares trabalhando mais do que você, diga amém. E eu não fiz nada, nenhuma aula, a não ser mandar a apostila em PDF, e domingo ele pregou, me corrijo, domingo ele ministrou, teve um tempo ali junto com 40 pessoas que se formaram líderes e anfitriões de célula na nossa igreja. Então nós estamos com muita bala na agulha e vamos dar muita dor de cabeça para Satanás. As nossas células são pastorais, proféticas e apostólicas, diga amém. E eu tive a alegria de entregar o meu filho para ele, de 13 anos, e o meu filho vai ser líder de célula treinado por ele, diga amém. Do lado dele tem um irmão ali, ele é menor, mas é agressivo também, pastor Marquinhos. Pode se colocar em pé, querido? Aplauda esse irmão. O Marquinhos, pode sentar, o negócio dele é oração, intercessão e demônio. Ele sabe o nome de todos os demônios, e os demônios tremem quando ouvem a voz desse homem. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é o nosso pastor, juntamente com a sua esposa, num culto que deve ter aí umas 200, nosso alvo é ter 300 pessoas, toda quarta-feira. Ele que coordena esse culto, junto com a sua esposa. É um culto de libertação, nós trazemos o povo tudo endemoniado para frente, e fogo no capeta, diga amém. Então, se você quiser saber sobre libertação, intercessão e oração, esse é o irmão do DNA da oração. Pastor Paulo, pode se colocar em pé, querido? Uma salva de palmas para esse irmão. Fique em pé. Tire a máscara. Olhe para esse homem. Quantos anos você acha que esse cara tem? 42. Alguém pode filmar esse cara falando? Quantos anos você acha que esse homem tem? 55. Quem dá mais? Esse irmão tem 72 anos. E depois, lá atrás, quando você for comprar o livro que eu trouxe para abençoar a sua vida, diga amém. Quantos aqui querem ser abençoados com o livro? Levanta a mão. Quem quer ser abençoado com o livro? Amém. Agradeço o irmão que está do teu lado, vai pagar um para você, diga aleluia. O pastor Paulo realmente tem 72 anos, e ele é o nosso pastor na linha de ensino. Deus derramou graça. 1 de João, capítulo 4, verso 17, diz:
tal como Jesus é, sois vós no mundo. Então esse homem pegou a unção do rejuvenescimento. Diga aleluia. Vai ser apagado as luzes para nós aí, e eu vou mostrar a minha família. Apaga tudo para criar um clima assim, pelo menos se não falar nada, minha foto eu mostrei. Essa é minha esposa, Liliane, casado com ela há 19 anos. E ela tem 4 filhos comigo, todos meus. Eu fiz um no domingo, chuvoso, fiz. E depois fui fazendo os outros, porque uma das áreas fortes que nós temos lá é a multiplicação, diga aleluia. Então está aqui a minha esposa, e depois de 4 filhos, é claro que a gente tem que investir. Você tem uma esposa feia porque você é pão duro, mão de vaca. Então eu vou colocar ela num estacionamento, numa mecânica, e vou recalibrar, recalchutar, e vou deixar tudo que está para baixo, para cima, diga amém. E vou fazer aquilo que a Bíblia fala, pastor Adilson: deleita-te, pois, nos seios da tua mocidade. Amém? Então essa aqui é minha esposa. Além de pastor, nós somos modelos. Nós desfilamos para João Paul Gaultier. Estou brincando, aqui sou eu. Essa aqui é minha prole, Diego Júnior. O maior legado que eu posso deixar para o Brasil é a minha família. O Diego Júnior, em 1996 para 97, Deus me prometeu ele quando eu tinha um 38 apontado para minha boca, cheirando 4 gramas de cocaína de uma forma ininterrupta. E Deus me disse: vou te dar um menino. E o nome dele é Diego Barbosa dos Santos Paz Júnior. Depois veio a Giovana, essa menina linda, que eu estou orando para Jesus voltar antes que ela se interesse em casar. Dança e profetiza, o meu filho é líder de célula. E depois veio o João Lucas, ele tem o cabelão assim, porque ele tem um voto nazireu, então bate nas costas. João Lucas toca chofar. Todo tempo de jejum na igreja, ele ativa o povo. É um menino cheio do Espírito Santo e hoje está fazendo aniversário. Está fazendo, é muito filho, 8 anos. E depois, quando nós encerramos a fábrica e transformamos o que era a reprodução de um playground, diga aleluia, nós, depois de 1 ano e 6 meses, veio a Brenda. E a Brenda veio de laqueadura. 0,1% veio a Brenda, e a Brenda dança para Deus, é uma mulher cheia do Espírito Santo. Olhe para mim, por gentileza. Por que eu estou apresentando minha família? Porque pregando Jesus há 22 anos, eu estou cansado de profeta sem casa. Então essa aqui é minha casa, meu máximo ministério. Essa é a célula que eu não posso fechar, pastor Adilson. Todas as outras eu posso fechar. Essa aqui eu tenho que ser pai, marido, pastor, sacerdote, e eu tenho que ser um homem de honra. E nobreza e honra diz respeito a você ter em alta consideração a sua casa. Diga aleluia. Amém. Nossa igreja agora, a PIB de Matinhos. Esse aí era um culto, voto do Encontro com Deus Kids. Nossa igreja, ela é uma bênção, é a melhor, mais poderosa, mais incrível. A igreja que eu amo de coração. Eu não sei viver longe da minha igreja. Eu sou um pastor igrejeiro, e nós implantamos uma igreja também em Praia do Leste. Então está aí o nosso povo. Nós estamos pensando seriamente nos próximos anos mudar e vender aquilo ali para alguém, que alguém quiser comprar um terreno do zero. Estou com vontade de construir, vontade de bater massa, de fazer concreto, e nós queremos fazer uma nave aí para aproximadamente umas 2.500, se tivermos fé, e se o meu filho avançar na sua multiplicação de célula por umas 3.000 pessoas, e aí esse é o meu legado. Depois eu aposento e vou para Miami, terminar os meus dias numa praia pequena, simples, simplória. Eu vou para lá. Lá minhas redes sociais, fazer uma propaganda para vocês. Pastor Diego Paz no Instagram, Pastor Diego Paz no Twitter, e Pastor Diego Paz lá também no Facebook. Queria orar com você. Você pode curvar a sua cabeça? Peça ao Senhor uma palavra. Ignore esse pastor. Peça diretamente ao Pai uma palavra.
Vamos lá, você pode levantar o volume da sua voz. O pão é dado a quem tem fome, a água é dada a quem tem sede. Levanta a sua voz e peça uma porção do pão nosso de cada dia. Pai, nós invocamos o Teu nome, e nós declaramos que o espírito de profecia está no nosso meio. Essa é uma noite gloriosa, e o Senhor vai marcar a nossa vida com o Teu fogo, com a Tua glória, com a Tua unção. E nós queremos nos submeter à Sua palavra. Nós pedimos um pedaço de pão fresco, nós pedimos um pedaço da Tua porção sobre a nossa vida, e queremos no nome e na autoridade de Jesus, crer que o Senhor fará, como o Senhor vem fazendo pelos séculos sem fim, trazendo alimento sólido para o Teu povo. Pai, eu oro por esses homens, eu oro para que eles se movam em fé, eu oro para que eles sejam cheios do Teu Espírito, eu oro por uma nova capa, pelo novo batismo do Teu Espírito sobre a vida deles, eu oro para que eles se levantem e se tornem matadores de gigantes. Eu oro, Senhor Jesus, para que eles sejam fiéis às suas esposas, honrosos aos seus ministérios, fiéis aos seus chamados. Senhor, eu oro para que essa noite seja uma noite de ativação profética. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga glória a Deus. Abra comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você pode acender as luzes agora. E a Bíblia fala em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, da história e do episódio, ou da narrativa, do embate, do duelo entre Davi e um Golias. Cada um de nós temos um gigante a enfrentar. Você trouxe, quem sabe, os seus para essa reunião, mas no final dessa reunião eles cairão por terra. Diga aleluia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, o verso 41. Essa noite eu quero ser profético com você. Diga amém. Essa noite eu quero falar sobre o DNA de matadores de gigantes. Essa noite eu quero falar sobre os gigantes que se avolumam, que crescem e que intentam contra você, contra a sua história, mas que maior e mais poderoso é o que está em você do que aquele que se levanta contra você. Até porque as Escrituras dizem que se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta a sua mão direita e diz assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa noite eu quero entender que será uma noite de renovação espiritual. É uma noite do Senhor derramar uma medida poderosa de unção na nossa vida. Diga amém. A palavra da ordem para essa noite é ativação. Deus quer ativar você, Deus quer tirar para fora aquilo que Ele desenhou, arquitetou, projetou você para ser. Você ainda não atingiu o ápice do seu DNA. Eu e você ainda estamos meio que lutando. Nós precisamos sair do modo sobrevivência e entrar no modo ativação, no modo conquista. Nós precisamos parar de apanhar desse coronga, desse Covid-19, cerrar os nossos pulsos e reescrever a nossa história, marcada com sinais, milagres e marcado com a graça de Deus. Diga amém. A Bíblia diz, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, o filisteu também, ele vinha chegando até Davi, e também vinha o seu escudeiro à frente dele. O verso 42 diz: olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. E porquanto ele era um moço ruivo e de nobre aparência, disse o filisteu a Davi: acaso eu sou um cão, para que venha a mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o amaldiçoou ali mesmo. Olhe para mim, por gentileza. Atine comigo e entre dentro dessa história. Há uma afronta. Há um homem que se levanta durante 40 dias, confrontando e tornando homens leais a Deus e fortes, como Eliabe, homens frouxos,
homens que entravam para a sua tenda e esperavam aquela montanha, aquele gigante chamado Golias afrontar, e no término do afronto eles saíam e ficavam dizendo mais uma vez: fomos colocados não mais como raízes, mas como soldados Nutella. E de repente vem um menino, vem um homem de honra, diga aleluia. Vem um homem que diz o seguinte: nós precisamos reverter essa situação. As escrituras falam que duas coisas aconteceu aqui. Primeiro, o filisteu desprezou. Todo homem de honra precisa aprender que o desprezo faz parte da sua nobreza e do seu DNA. Se porventura alguém te despreza, te rejeita, tenha em alta consideração, posto que foi assim também com os profetas. E a segunda coisa, a palavra maldição é falar mal. Alguém falou mal de você nesses últimos anos? Dá um sinalzinho com a mão assim. A galera não levantou a mão? Em que mundo você vive? Então esse homem afronta, ele amaldiçoa, ele despreza, ele diz: você parece um ruivinho. E cada vez que eu vejo alguém tentando me desprezar e me amaldiçoar, eu fico pensando: Deus, o Senhor quer que eu derrube um grande gigante para que o teu nome seja exaltado na minha vida. As escrituras avançam e diz assim: vem a mim então, Davi, e darei a sua carne às aves do céu, e também as bestas feras do campo te despedaçarão. Davi, porém, disse, e aqui eu preciso que homens comecem e passem a dizer: Deus colocou uma boca, e Ele cria o céu e o universo, e Ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra, e nós estamos muito calados. Davi, ele não deixou com que a afronta entrasse no seu coração, mas Davi disse: vem contra mim com espadas, e também com lanças, e também com o seu escudo, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem eu sirvo e a quem você tem confrontado. Então nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, diga aleluia. E essa é a máxima. Bill Johnson diz, fortalecido pelo Senhor, que há momentos na sua história, homens de honra, que é só você e Deus. E acredite, você e Deus são maioria. Diga comigo: eu e o Senhor. Diga com fé: eu e o Senhor somos maioria. Aleluia. A Bíblia fala, hoje mesmo Davi prossegue a sua narrativa profética: o Senhor me entregará você nas minhas mãos, eu irei até você e vou te ferir, e vou arrancar a sua cabeça, e vou dar a sua carcaça aos corpos que se ajuntarão ao arraial dos filisteus, e as aves dos céus e as bestas feras te devorarão, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E aí ele para. Irmãos, nós estamos falando de aproximadamente 120 mil pessoas. Teólogos falam em números expressivos entre 50, entre 60, mas é uma coisa simples: eles não iriam para uma guerra com um poder bélico e estratagêmico de uma forma simples. Então vamos colocar um número razoável: 60 mil pessoas. Homens nobres, acovardados, porque os seus gigantes estavam afrontando e roubando a sua coragem. E de repente vem um menino. Ele larga suas ovelhas e deixa aquelas ovelhas muito bem cuidadas. Quando ele abre a afronta, ele diz assim: as minhas ovelhas estão cuidadas. E ele diz o seguinte: eu vou derrubar você, porque você está afrontando o Senhor dos Exércitos, seu incircunciso, você nem aliança com Deus tem. E num dado momento, quando ele para a sua narrativa profética, confrontando o seu gigante,
E se você entender isso por revelação no seu espírito, que é chegado o tempo de você se indignar contra o teu gigante. Você tem que dar nome ao teu gigante. É a dívida, é um casamento fracassado, é uma empresa que não avança, é uma célula que não multiplica, é um ministério que não é pródigo. Você tem que dar nome ao teu gigante e dizer: eu vou derrubar você em o nome do Senhor. De contrapartida, você olha para a plateia, porque seguramente há uma plateia te olhando. No caso desse jovem, o número que nós chegamos a um senso comum é 60 mil. E conseguimos perceber ele dizendo: olha o que ele diz para a multidão, atine o que ele diz para esse povo. Olha o que diz o verso, o texto que nós estamos lendo diz assim: a multidão, e saberá toda essa multidão. Geralmente a multidão que está ao nosso lado são os parentes que torcem contra a gente. Você tem lá ou não? E são o povo, o público, eles são nossos fãs, diga aleluia. É os nossos seguidores. Vai olhar para toda a multidão e vai dizer assim: toda essa multidão saberá que o Senhor salva. E a Bíblia avança e diz: não com espada e não com lança, porque do Senhor é a guerra, diga aleluia, e Ele entregará nas nossas mãos você. Atine. Para a construção dessa narrativa, sucedeu que, dispondo o filisteu, o gigante, contra ele. Perceba a forma, inclusive ortográfica e de construção da narrativa. O filisteu foi para cima. Porque você não precisa ir atrás do teu gigante, ele vai vir atrás de você. Porque ele quer te derrubar, ele quer te afrontar, ele quer a sua afronta, ele quer o seu erro, ele quer o seu equívoco. Ele quer a sua queda. Os gigantes querem derrubar você. A Bíblia fala que esse gigante se dispôs contra Davi. E Davi apressou-se e deixou as fileiras. E correu ao encontro. Irmãos, nós estamos falando de um menino de quando muito, 23 anos. Ele viu aquele homem, aquele monumento. A arqueologia vai nos comprovar que Anaquitas tinha aproximadamente 3,10 metros, 3,15 metros. E quando ele viu aquele gigante e o toque, e aquele embate, aquele duelo vindo, ele saiu de trás da fileira e partiu para a briga. Homens de honra não fogem, eles partem para a briga. Apressou-se, deixou as fileiras e correu ao encontro. A Bíblia fala que Davi meteu a mão no alforje. Você tem uma coisa que você precisa fazer essa noite, é meter a mão no teu alforje. É entender que Deus já deu para você. Nós estamos aqui e ali naquele canto tem uma cruz. É da onde começa a nossa vitória. Nós somos um povo da nova aliança, diga aleluia. Nosso ministério, a nossa vitória aconteceu quando ele disse: tetelestai, está pago, está consumado. Então, somos, não iremos ser, somos, segundo o apóstolo da graça, Paulo, ele diz: somos abençoados em Cristo Jesus com todas as sortes de bênção. Então, o suprimento que você precisa está no seu alforje. Coloque a mão e diga: eu vou para cima. As escrituras dizem que ele tirou e cravou uma pedra na testa com a sua funda, com o seu estilingue, com o seu bodoque. Assim prevaleceu Davi contra aquele gigante com uma funda e uma pedra. Pelo que Davi correu. Irmãos, eu gosto dessas expressões tão simples, mas tão poderosas. Nós precisamos correr, irmãos. Chegou o tempo da gente sair do modo sobrevivência. Eu estou louco para fazer um culto da fogueira e queimar todas essas máscaras. Eu estou louco para nós voltarmos a fazer as primeiras obras com violência, com força, com rapidez, com destreza. Nós precisamos reconstruir a história do nosso Brasil, e isso começa com homens que correm.
para frente, não para trás. Para frente é coragem, para trás é covardia. E não está na Bíblia, está naquele filme, O Grande Dragão Branco. Quem assistiu esse filme? John Close Van Damme. Ele dizia o seguinte: retroceder nunca, render-se jamais. Não está na Bíblia, deveria estar. Deve estar nas entrelinhas. Vendo que tinha caído, Davi correu, tomou a espada dele mesmo. Eu vim aqui hoje dizer que tudo aquilo que Satanás e os seus gigantes estão usando para destruir você, será uma arma poderosa de destruição nas suas mãos contra eles. Porque as Escrituras dizem que nenhuma arma forjada contra você prosperará. As Escrituras dizem que ele cortou a cabeça. E vendo os filisteus, a grande multidão, que Davi matou o seu herói, matou o seu gigante, todos fugiram e Davi entrou para a história. Diga amém. Irmãos, Davi seguramente foi o arquétipo de homem de Deus do Antigo Testamento. Eu acredito que numa tipologia bíblica, ele é comparado com Jesus. É por isso que ele vem da raiz de Davi. O Messias tem essa originalidade, porque Davi não foi qualquer homem. Davi foi um homem nobre. Davi foi um homem de honra. Davi foi um matador de gigantes. A Bíblia fala que esse matador de gigantes definiu o antes de Davi e o depois de Davi. Todos os reis, após a morte de Davi, eram colocados numa fita métrica dizendo: foi segundo o coração de Davi, andou nos caminhos que Davi andou. E se era um rei mau e tinha um péssimo testemunho, um arquétipo contrário, as Escrituras dizem: não seguiu os passos do rei Davi. Então as Escrituras estão nos dizendo que o legado e a realidade espiritual desse DNA de um matador de gigantes, ele não é apenas do Antigo Testamento, posto que nós somos um povo da Nova Aliança e um povo do Novo Testamento. Diga amém. Então a unção que está em Davi toca você também. Diga aleluia. As páginas do Novo Testamento falam exacerbadamente da figura de Davi, colocando ele não como um homem frouxo. Em um dado momento fala até do seu pecado, do seu equívoco. Em um dado momento fala até dos seus deslizes. E é por isso que eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz para nós uma realidade que não precisamos ser perfeitos, como reza as religiões, falando: esse é um homem completamente perfeito. Eu costumo dizer, quando uma ovelha está tentando sair da nossa igreja, porque eu tenho orado e tenho batido nas ovelhas para elas não saírem da igreja. Eu tenho um esquadrão que bate. Você falou em sair da igreja, você tem que passar e levar uma surra daquele cara. E eu tenho falado para algumas ovelhas, eu digo assim: irmão, a igreja é de pecadores pastoreadas por outro pecador. E se você for pensando que lá na outra igreja você vai ser perfeito, ou vai ter perfeição, não saia, ou não entre, porque lá também você vai encontrar erros. Mas Davi foi um padrão elevado. E talvez hoje, olhe para mim, é necessário elevarmos o nosso padrão. É necessário rompermos algumas coisas, porque eu tenho aprendido com o passar do tempo que tudo o que é nobre tem um preço a ser pago. Tudo o que é de valor custa caro. E Deus está dizendo o seguinte, que no Novo Testamento, Ele pegaria a chave da casa de Davi e daria a homens como eu e você, conforme as narrativas de Apocalipse capítulo 3. E essa chave, a Bíblia fala que a porta que nós abrirmos será aberta. E a porta que nós fecharmos será fechada. Deus está dizendo o seguinte: eu vou restaurar a unção de matador de gigantes e vou dar a vocês as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra será um comando imediato para o céu. E pense em alguém que acessou o céu, foi Davi.
Tanto é que nós olhamos lá no Novo Testamento, em Apocalipse, quando João está prostrado, estirado, na glória, na manifestação de Jesus Cristo revelado, a Bíblia nos fala que João olha e diz: eu vi um cálice, que contém as orações, mas também eu vi uma harpa. Quem que era o dono dessa harpa? Quem que carregava uma harpa em todo momento? Davi. Deus está dizendo para nós, que essa chave está nas nossas mãos, e para vergonha de muitos, nós não estamos sabendo usá-la. Nós estamos deixando de lado. E eu saí lá do litoral, viajei 110 quilômetros, larguei meu terreno missionário para alertar, para impulsionar, para encorajar você a se firmar na promessa do Senhor para esses dias. Deus te dará chaves, e não é qualquer chaves, é a chave de Davi. Diga aleluia. Mas tem um texto que me intriga, pastor, reverendo, apóstolo, bispo Adilson. Zacarias capítulo 12, as escrituras dizem: naquele dia. Quantos entendem aqui que naquele dia é para hoje? Lembra que diz lá em Joel capítulo 2, nos últimos dias. Quais dias? Hoje, agora. Bata no teu peito e diga: é agora, é já, essa noite. Naquele dia, diz o Senhor, eu defenderei os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles será como Davi na casa de Deus. Opa! Ei! O mais fraco no nosso meio será como Davi. Davi foi qualquer um? Então a pergunta que se faz, ainda respeitando o meu prólogo, a minha introdução, não gastei 15 minutos nisso, diga amém. Quais são as características de um Davi? O que compõe a estrutura dorsal de um homem chamado Davi? O que Deus coloca nas mãos de Davi para esse tempo? A primeira realidade que eu vejo é o seguinte: para nos tornarmos homens como Davi, nós precisamos ter um secreto privado, secreto, meu e de Deus, para que algo seja manifesto em público. Quando um pastor começa a cantar, quando um pastor começa a pregar, o Atmani, em o Ministério da Palavra, ele diz o seguinte: muitos pregadores temos em nossa época, porém bem sabe, quando ele pega um microfone, quem o controla. Se é a carne, se é a capacidade intelectual, se é o espírito. Então Deus está dizendo o seguinte: Davi tinha um recôndito, Davi tinha um secreto, e ele não negociava isso. E tudo o que ele manifestava, ele disse o seguinte: eu saí de trás das ovelhas, eu saí de trás do meu rebanho e me posicionei na frente de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, e matei um gigante, porque a unção do secreto se manifesta em público. Mas para isso, além de intimidade, você precisa permitir que Deus te transforme num matador de gigantes. Eu entendo, irmãos, e aqui elucubração desse jovem pastor, que Davi conseguiu intimidade com Deus nos pastos de Belém. Ele conseguiu se tornar um genuíno adorador, cuidando de ovelha. Mas ele só se tornou um homem segundo o coração de Deus, quando ele se tornou um matador de gigantes. Eu oro para que nessa noite Deus levante matadores de gigantes no nosso meio. Eu oro para que você entenda que quando você entrar na esfera, e quando você entrar na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, haverá uma canção acerca de você, diga aleluia. Davi, quando entrou com a cabeça daquele gigante que era uma afronta, e durante 40 dias, aquele gigante sentava, arrumava todo o seu equipamento, e de repente levantava lá pelas 6 horas da manhã, e ia afrontar os homens de Israel. Às vezes alguns gigantes se levantam e vêm confrontar
e afrontar os homens de honra da aba. E aí aqui Deus separa meninos de homens de Deus. Eu vim aqui perguntar, talvez, com maior liberdade para você, você é um menino? Ou você é um homem de Deus? Aquele gigante dizia o seguinte, durante 40 dias, tem homem aí! Todo mundo corria para a tenda. E eu saí lá do litoral para perguntar para esse ministério de homens de honra, tem homem aí? A meia dúzia. Tem homem de Deus aí? Estão começando a melhorar. Eu estou vendo Satanás perguntando onde é que tem uma farmácia para eu comprar Dorflex, Neusadina, entre outros. Então Deus quer fazer de você um matador de gigantes, diga aleluia. E eu queria estruturar nesses minutos que me resta o DNA, o arquétipo, a estrutura de um matador de gigantes. Primeiro, um matador de gigantes inequivocamente tem soluções e não desculpas. Diga comigo, solução, desculpa. Diga desculpa, solução. Atine comigo o texto que nós vamos ler agora. Davi disse a Saul, não desfaleça o seu coração. O cara já estava arriado. Meses. Não desfaleça o seu coração por causa de ninguém, nem desse gigante, porque o Senhor pelejará por nós. E eu também. Ele está dizendo o seguinte, eu sou a resposta das tuas desculpas. Matadores de gigantes são hábeis em se prontificar. É interessante, irmãos, que eu não permito que ninguém seja levantado no nosso meio como igreja e como estrutura de igreja, a menos que bata no peito e diga, eu sou a resposta para essa situação. Nós estamos cansados de pessoas que dão carteiradas, só tem aqui em Matinhos, lá aqui em Curitiba não tem. O cara chega para mim, pastor, eu tenho 10 anos de ministério. Pastor, eu fiz o curso IEQ, CQC, CQT e Ricolocotobalá. Então, uma vez, pastor, só lá em Matinhos, aqui você está livre, está blindado esse negócio. Uma vez uma mulher chegou, a pastora, e jogou, pá, no meu gabinete, um catatal assim de certificados, de cursos que ela fez. E eu perguntei assim, minha irmã, eu quero saber das suas ovelhas. Eu quero saber se você é pastora, inequivocamente você tem que ter um rebanho. Subentende-se que pastor pastoreia. Então, Davi disse o seguinte, eu vou lá matar esse homem se ninguém está indo. Ele disse, pare com as desculpas, que se levante os matadores de gigantes com as soluções. Porém, Saul disse, meu filho, você não pode pelejar com ele, você é um moço e ele é guerreiro desde a mocidade. Alguém já tentou diminuir os teus sonhos? Alguém já disse o seguinte, quem é você, cara, para ser pastor aqui na Aba, uma igreja tão forte, apostólica, profética, até em Blumenau nós temos Aba, é isso? O Joel está lá? Gente boa. Então, quem é você para ser Saul, que deveria ser um motivador? Então vai lá, meu filho, já que nós estamos frouxos aqui, você é a solução, vai lá. E eu queria falar principalmente ou primordialmente para os pastores de rede, às vezes os Davis pequenos do nosso lado precisam apenas de um empurrão, vai! Enquanto nós falamos, vai chegar a sua hora. Ainda não, em um breve tempo, e esse breve tempo passa, e é tempo da gente passar o bastão e o legado dizendo, receba a unção que nós recebemos e multiplique 10 vezes mais. Deus está falando que respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, seu pai, quando veio um leão e um urso, e ia partir para cima dele, ele estava despedaçando meu cordeiro, e eu feri ele. E ele disse o seguinte, agarrei na barba. Homens de honra se prontificam a agarrar na barba dos problemas e batem no peito e diz, é comigo esse negócio. Porque, irmãos, nós estamos cansados de crítica.
murmuração, cessa o mover de Deus. Você vai avaliar por que o povo morreu no deserto, incredulidade e murmuração. Ah, não gostei disso. E aí, querido? Por que você não se envolve, então? Matadores de gigantes diz o seguinte: está errado, eu vou fazer a solução. Em um tempo atrás, nós estávamos com uma dificuldade na nossa administração. Bastante pessoas chegavam: pastor, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu falei: eu sei, mas eu como pastor cuido de ovelha, não cuido de dinheiro. E em vez de você ficar falando nos bastidores, se prontifique, seja uma solução e não uma desculpa. E eu vi, irmãos, e aprendi com o passar do tempo. Vosso pastor tem os cabelos mais brancos, está chegando na casa dos 72, diga aleluia. Eu aprendi que quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Alguém tem desculpa aí? Matadores de gigante têm soluções. Há pessoas que são especialistas em ver o lado negro do negócio. Até no que é bom e é nobre, enxerga o que é ruim. Davi disse o seguinte: a minha estrutura é de resolver problemas. Homens de honra resolvem problemas. Irmãos, você vem de uma descendência, eu estou vendo poucos jovens aqui, eu não estou menosprezando vocês, e se você está aqui, você é de honra. Mas aprenda, nós descendemos e nós assistíamos, e os nossos heróis eram como Rambo. Alguém aqui é da época do Rambo? Irmãos, você lembra quando o Rambo saía com o corpo cheio de sanguessuga, daqueles rios, sanguessuga em tudo que é orifício, ele amarrava assim, um negócio, 2 metralhadoras, uma faca na boca, matava todo mundo e ainda ficava com a mocinha. Sim ou não? Hoje o nosso Superman está trocando beijo LGBT. Então nós precisamos ser fortes. Nós precisamos honrar, irmãos, a nossa estrutura. Nós somos da época do MacGyver. Alguém lembra do MacGyver? Dá um pedaço de cobre e um chiclete para o homem, ele faz uma bomba. Ele é um matador de gigantes, ele é um apresentador de soluções. Perceba que todo mundo dizia: ele é muito grande. Davi disse: cara, não tem como errar. Olha o tamanho. Então eu vim aqui dizer para você que matadores de gigantes se apresentam como solução. Eu sou a solução para minha família. Quando eu estava no fundo do poço, chafurdado nas drogas, toda a minha família adoecida, 43 pessoas consanguineamente falando. Quando Cristo mudou a minha realidade e Deus disse: agora você vai mudar a realidade da sua família, 42 pessoas desceram as águas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você é a solução para a sua casa. E pare de desculpa. Faça uma cara de bravo assim. Baixa a máscara e olhe para quem está do teu lado e diga assim: cara, para de dar desculpas. A segunda verdade das 75 que eu separei para essa noite, diga aleluia. Matadores de gigantes, qual é a estrutura deles? O que é comum encontrar em homens que matam gigantes? O que Davi nos deixou como legado espiritual? Matadores de gigantes focam na herança, focam na recompensa, focam nos benefícios. E há uma herança, há uma recompensa, há um benefício para quem derrubar um gigante essa noite. Diga amém. Davi perguntou: quem matar o gigante, o que o rei lhe dará? Daí disseram: riquezas. Você vai ficar com a filha do rei. Quem está solteiro aí, diga aleluia. E a casa do pai será isenta de impostos durante o reinado desse homem. Davi está dizendo o seguinte: o que eu ganho com isso? E nós precisamos ter essa teologia da recompensa. O Brasil vive debaixo de miséria porque as pessoas jogam a nossa recompensa para o céu. O céu é uma garantia, eu sei disso.
Mas a Bíblia fala, olhe para mim, que nós reinaríamos em vida. Reinar sobre as circunstâncias, ter uma recompensa aqui agora. Irmãos, eu investindo diretamente nos meus filhos, um toca chofar, o outro lidera a célula, a outra dança, minha esposa prega, minha esposa tem quase 400 crianças na rede dela, então eu olho e digo o seguinte, há uma recompensa em ver toda a minha casa servindo a Deus, isso é impagável. Irmãos que sentaram comigo na mesa, e que foram por essa tragédia das desculpas de achar uma igreja ideal, acharam a igreja online dos desigrejados, amargurados, lambedores de feridas uns dos outros. Nessa igreja não tem, graças a Deus. Mas pessoas que viveram um mover comigo, hoje estão em depressão, seus filhos afundados nas drogas, a recompensa vem. Mas para nós, matadores de gigantes, a Bíblia fala que a riqueza nos será dada, diga amém. E quando eu falo de riqueza, eu estou falando de grana também. Eu estou falando de herança também. Porque nós não podemos esperar de um Deus tão rico, dono do ouro, da prata, a miséria. A teologia da miséria é para os puritanos que queriam comer folha de alface lavrada com as ferramentas das suas próprias mãos. Nós precisamos resgatar essa herança de nobreza. Você precisa entender que se você for fiel no teu dízimo, for fiel na tua oferta, for fiel nos teus princípios, fiel na sua casa, fiel no seu casamento, fiel na sua igreja local, o Senhor vai prosperar o teu trabalho, e você comerá através do suor do teu rosto o teu pão, e a sua empresa prosperará e ganhará destaque. Esses dias eu passei, tem uma ovelha nossa, eu falei aqui na semana que eu vim, dos pastores, que nós estamos espalhando os nossos líderes para governar as cidades. Prefeito, vereador, líderes de célula vão ocupar as secretarias, vão ocupar o conselho tutelar, vão ocupar a assistência social. Chega de gente que não teme a Deus lá, e assim, nós estamos enviando eles e dizendo o seguinte, vão, se vocês se corromperem, nós vamos expor a vergonha de vocês. Nós estamos comissionando vocês. E esses dias eu passei e tinha um outdoor de uma ovelha minha. Eu oro para que Deus dê ovelhas que tenham outdoor espalhado em Curitiba. E aí esse cara é vice-prefeito, governante da cidade, a sua esposa é uma gestora, uma administradora, tem uma empresa incrível, está se alastrando para Camboriú, Balneário, para Curitiba, eles estão se tornando riquíssimos. E aí eu vi aquele outdoor, ela é uma galega, eu chamo com todo respeito, faz parte da liderança de adoração, eu chamo ela de polaca, ela toda bonita, assim, com a roupa, né? O Photoshop dá uma força, né? E ele também, e de terno, assim, e eu postei, assim, uma foto e disse assim, trabalhe para que as tuas ovelhas tenham outdoor espalhados nas cidades. Minha missão, porque há uma recompensa. Matadores de gigantes focam na recompensa. Há uma recompensa para você que lidera a tua célula. Há uma recompensa para você que é pastor local aqui. Eu cheguei aqui, tinha um pastor suado, com o braço dessa grossura assim, eu acho que é bomba que ele toma. E ele estava lá no lavacar, ele olhou para nós, ele veio para cá, ele limpou, organizou. Há uma recompensa para esse cara. Há uma recompensa para quem é fiel. Há uma recompensa para matadores de gigantes. A recompensa é riqueza, uma ótima família e, acima de tudo, prosperidade nas esferas sociais. A lição que Deus nos ensina é que matadores de gigantes enxergam as possibilidades em vez de enxergar os gigantes. Nós precisamos entender que às vezes Deus tem riquezas para nos dar simplesmente pelo fato de nós rompermos aquilo que nos trava. Baixei uma portaria na nossa igreja e disse o seguinte, que na minha época era o 2º grau, hoje é o magistério, eu falei, ninguém aqui na nossa igreja não terá o magistério 2º grau completo. E eu quero que você entre na sua faculdade, eu quero que você prospere, você pode fazer 1, 2, você pode arriscar, e se você errar, você vai voltar, nós vamos orar, porque é aprendendo, errando, que a gente aprende e avança. Então Deus está me ensinando algo simples. Que tem pessoas que ficam no si,
E tem pessoas que dizem, mas se for verdade? Pastor, eu não vou casar porque se der errado. Mas e se der certo e a recompensa for uma família abençoada? Pastor, eu não vou abrir essa empresa. Hoje mesmo falava com um dos nossos pastores, alguns anos atrás nós abrimos uma empresa e tivemos um balão, eu e minha esposa, de 50 mil reais. Vocês estão vendo uma vítima diante de vocês? Logo, logo veio o coronga, eu falei assim, foi um grande livramento. Eu ia ter muitas dores de cabeça. Deus está mostrando para mim que se eu abrir a minha empresa, pastor, e se falir, e se der certo e você se tornar milionário, pastor, eu vou abrir a minha célula, mas eu não sei se der errado e se der certo, e da tua célula sair pastores abençoados para ganhar as nações para Jesus. Quando eu estava indo para a praia, pastor, pastorei aqui perto de vocês, e também pastorei na PIB de Curitiba, como auxiliar. Eu era diretor de um mega projeto e ganhava muito bem. E de repente, minha mãe me manda um e-mail e me liga também. Meu falecido primo me manda um e-mail, junto com minha mãe, dizendo, eu sei que você vai responder não, mas a nossa igreja tem 57 irmãos e ela quer convidar você para ser pastor. E eu, irmãos, eu tinha na PIB de Curitiba, porque eu vi que aqui também tem, né? É nesse nível. Tinha um lugar só para o meu carro, escrito Pastor Diego. Eu nunca me senti tão metido como eu. Pastor Diego, eu tirava foto do lado, mandava para os amigos do seminário. Só eu fazia, você nunca fez isso. E aí eu falei, beleza, vou responder negativamente. E Deus falou para mim, ore. E quando eu terminei de orar, eu tive uma visão de uma grande igreja. Da igreja mudando o cenário da sociedade. E Deus disse para mim o seguinte, se você for, há uma recompensa pelo teu sacrifício. Matadores de gigante, eles se esforçam, mas há uma recompensa. Há uma recompensa para aquilo que você está fazendo. E logo, logo se manifestará, diga amém. A terceira verdade é, matadores de gigantes, eles se importam, eles são sensíveis. A Bíblia fala, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército o grande filisteu, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas afrontas, tem homem aí? E Davi ouviu. Irmão, sabe o que é a diferença de alguém que ouve e alguém que se envolve? É alguém que se importa. Nós precisamos ser matadores de gigantes, homens de honra se importam. Nós precisamos nos importar com as coisas na nossa frente. Davi ouviu, Davi foi sensível, Davi foi como Neemias, que estava dentro do palácio, comendo do bom e do melhor, quando ele olha para o seu primo, ele diz, como estão os meus parentes, como está o povo que está lá no exílio quebrado? Muita afronta. Templo do Senhor caído, profunda angústia. Ele se importou ao ponto de chorar. Eu quero homens que choram, não quero homens apenas de guerra, mas homens que se importam. Há um livro chamado O Dom da Lágrima. Os nossos olhos estão secos pelas vidas aqui no Xaxim. Nós não nos importamos mais com a biqueira que avança cada vez mais, roubando os nossos adolescentes. Deus hoje mostra para nós que há dois tipos de homens. Os cínicos, que entendem que é com eles, mas fazem corpo mole. E os matadores de gigantes que dizem o seguinte, eu vou me importar com essa situação. Eu vim aqui fazer algumas perguntas para você essa noite. Você não se importa com o teu casamento estando em profundo fracasso? Tá bom para você assim um casamento mequetrefe que você tem? Você não se importa com esse gigante querendo fazer com que você se divorcie e você pensando inúmeras vezes largar essa mulher que é a mulher da tua juventude e que te deu filhos e que lutou com você? Você não se importa em viver pecando o mesmo pecado? Caindo na droga, caindo na pornografia, com as mesmas brincadeiras.
Você é um gigante querendo destruir a tua vida, e você não é comigo. Você não se importa em estar quebrado financeiramente? Não há uma indignação no teu coração de dizer o seguinte: eu vou sair dessa situação, eu vou sair do cheque vermelho, eu vou ter estrutura socioeconômica para abençoar minha esposa, os meus filhos, e para passarmos um feriado, ou para passarmos um mês na praia comendo camarão, aleluia. Mas é um gigante, a pobreza é um gigante, e nós temos que dizer: vamos se importar e vamos dar uma resposta. Você não se importa em ver a tua família arruinada? Você está aqui, cara, diante de Deus, buscando a presença do Pai. Enquanto o nosso pastorzão aqui louvava, você dizia: faz de novo. Enquanto teu cunhado está na droga, tua cunhada está na prostituição, fulano de tal está na umbanda, o outro é espírita. Você não se importa com isso? Para você estar tranquilo. Joseph Prince, pastor da New Creation em Singapura, ele diz o seguinte: um crente sério, ele não se conforma em ir para o céu sozinho. Eu entrei aqui, fiquei, a palavra abisonhado, não sei se faz sentido para vocês, 498 pessoas nesse prédio. Eu fiquei pensando assim: se esse povo, se esses homens se importassem, nós teríamos que fazer 5, 6 cultos para acoplar a multidão de pessoas que seriam salvas para Jesus. Mas tem que ter sentimento de se importar por pessoas. Jesus se importava. Então nós não podemos pedir para que sejamos iguais a Jesus, se não nos importarmos com pessoas que estão ladeira abaixo nas suas vidas, afundadas. O aumento do divórcio, pedofilia, o aumento da interação com as internets e da forma alienada de se relacionar, ninguém mais come na mesa. Aumentou absurdamente, drasticamente com a pandemia. Mas nós não estamos nem aí. Por quê? Porque cada um cuida da sua vida e o meu umbigo está legal, eu não me importo com isso. Matadores de gigantes me dão um exemplo. Eu preciso me importar com a vida dos outros, e eu preciso me importar com as necessidades da minha igreja local. Nossa igreja é uma família. A igreja que eu acredito é uma família. E no nosso meio nós precisamos desenvolver um círculo de relacionamento tão profundo que nós nos importamos uns com os outros. Tem um irmão aqui, depois eu quero dar um presente para você. Eu perguntei assim: como é que é o teu nome? Eu vi que o olho dele brilhou. Meu nome é Márcio. Falei: vamos comer aqui uns quitutes, o Adilson pagou esse aqui para nós. Pode tomar esse suco aí, vamos tomar. Ele tomou. Ele chegou, ele se ajoelhou ali, daí se ajoelhou comigo, lá nós oramos. Daí eu perguntei assim: onde se mora? Ele mora lá no terminal do Auer. E eu falei assim: você vem de bike, de jegue, de moto, de carro? Ele falou: eu vim de ônibus. Irmãos, esse cara entendeu o que é se importar com a igreja local. Às vezes a gente mora do lado da igreja, chuviscou, deixa o Adilson falando sozinho. Eu não me importo com isso. Nós estamos falando de honra. Alguém aqui se sente honrado? Diga amém. Há homens de honra aqui no nosso meio? Há homens de honra no nosso meio? Então nós precisamos nos importar com as necessidades locais. Você já perguntou para o seu pastor qual que é o sonho dele para a próxima década? Eu fui para um retiro, pastor, com 17 casais de pastores da nossa igreja. Não teve pregação, teve comunhão. Jogamos bola e comemos carne assada. E daí misturamos a nossa família, porque a pandemia acaba nos afastando. E daí lá, numa mesa, os apartamentos assim, ficou meio que um entrando no apartamento do outro, de família, porque é isso mesmo. E quando eu entrei, estava o pastor Paulo e o pastor Tarcísio falando de mim. Bem, olhe para mim, bem. Pastor, nós precisamos se importar com o senhor por causa de uma casa. Eu falei: é simples. Eu escolhi uma de frente para Caiobá, 1,5 milhão, 750 mil para um, 750 mil para outro, o restante eu financio. Se importe. Os irmãos, quando eu estava a pé, no meu aperto financeiro, se importaram e me deram um carro.
Eu não estou pedindo oferta, irmãos, eu não preciso do teu dinheiro, por favor, resolva isso no teu coração. Eu não sou pregador da televisão que precisa da grana dos outros. Eu sou trabalhador. Mas nós precisamos nos importar com essa igreja. O que essa igreja precisa? Essa é a pergunta. São 27 anos pregando Jesus. Será que o vosso pastor não tem um sonho de comprar esse terreno da frente? Homens de honra se importam. Você não se importa com a sua vida espiritualmente falando rasa? Irmãos, teve uma hora que eu joguei um prato de comida assim, e falei, Senhor, eu quero mais. Senhor, por que eu não consigo esticar a perna dos caras, que os caras chegam com a perna manca? Senhor, por que eu não consigo ressuscitar um morto? Senhor, por que as pessoas entram na nossa igreja, eu oro, e elas voltam para casa, nem dor de cabeça eu estou conseguindo curar, Jesus? Aí Deus disse para mim, você não se importa com a tua vida espiritual. Você não se consagra suficientemente, você não faz jejum suficientemente, você não lê a Bíblia suficientemente, você não tem comunhão suficientemente, você não ora em língua suficientemente. Você não se importa em permanecer no fracasso? Irmãos, eu vim aqui dizer que você precisa se indignar. Davi se indignou. Ele se tornou um matador de gigantes porque ele se tornou um indignado. Há um livro do pastor Bill Hybels chamado Descontentamento Santo, e ele entendeu que tem que ter um descontentamento na nossa vida para irmos para um nível maior. Você tem que olhar para os gigantes e dizer o seguinte, estou cansado de apanhar, estou cansado de levar surra, estou cansado de retroceder, eu vou cerrar os meus pulsos e vou partir para cima de você, porque maior e mais poderoso é o que está em mim, e se o Senhor é por mim, eu vou derrubar você. Você precisa ser alguém que se importa. E a verdade máxima que eu quero que você guarde hoje, porque são 21h30, o pastor de vocês falou 21h30, eu vou erguer uma plaquinha. Então eu preciso terminar. Para ficar um clima assim, para dizer que eu estou pregando legal, eu digo, vocês são tudo falso, entendeu? Mas são gente boa, pastor, teu povo é gente boa. Matadores de gigantes são fiéis no mínimo, porque eles têm revelação que o mínimo pode ser um impulso para o máximo. Alguém já disse com propriedade, ser fiel no pouco? Vocês estão ruins de Bíblia. Ser fiel no pouco? Amém. Sabe o que Davi foi fazer naquele campo, pastor? Levar uma marmita. A honra em levar marmita? Um farnel, queijo, coalho, um pouquinho de vinho, mel silvestre. Sabe o que acontece? Os matadores de gigante, eles suportam rotinas, eles têm horários, eles fazem tarefas simples, eles entregam o relatório da célula. Um dia um irmão chegou para mim, pastor Adilson, nessa igreja não tem, eu estou pensando em congregar nessa igreja. Pastor, o que o senhor quer mais de mim? Eu já dei meu dízimo. Daí eu falei, irmão, pelo tom da sua voz, eu sei que você está me afrontando, e eu também quero te afrontar. Você não merece nem o certificado de inútil. Você está fazendo o básico. Vencedores e matadores de gigantes, eles fazem o básico, porque eles serão colocados no máximo. Então nós queremos pregar, eu lido com jovens que querem um microfone. Pastor, eu vou incendiar as nações. Não consegue liderar uma célula. Eu dei para um jovem uma célula e ele queria ir para a África. Ele falou assim, irmãos, por favor, depois vocês cortam essa parte. E também eu estou aqui porque eu sou um matador de gigante, eu não tenho medo de processo judicial. Mas lá na nossa igreja, quando o cara é negrão, nós falamos, e aí, negão? E não tem preconceito nenhum. E aí ele falou, pastor, está cheio de negrinhos na África. Daí tem uma favela ali perto. Eu disse, antes de você se importar com os negrinhos na África, se importe com os negrinhos da Vila Nova, da Vila da Faca, da Vila do Papelão. Ou seja, faça o básico. Davi entendeu que ele tinha que levar uma marmita.
Ele entendeu que poderia ser uma coisa pequena, e por ele ter sido fiel, Deus colocou uma muralha para ele derrubar. E quando ele entrou em Jerusalém, dele se fez uma canção: Saul matou milhares, mas Davi matou centenas, dezenas de milhares. Davi respeitou uma ordem do pai. Eu gosto dessa palavra pai. Quando nós estávamos orando ali, um jovem me abraçou e disse assim: que o Senhor libere uma unção de paternidade através de você. Nós temos um pai, essa casa aqui tem pai. O nome desse pai é Adilson. Esse pai, por mais simples que seja a ordem que ele dê, merece obediência irrestrita. Pastor de vocês não traiu? Diga amém. Pastor de vocês não pegou R$1 indevidamente? Diga aleluia. Então, essa igreja está acontecendo, está crescendo, então ele tem crédito. Um tempo atrás, pastor, eu entrei no banheiro da nossa igreja e tinha um vazamento. Sempre tem vazamento numa igreja. E eu peguei um rodo, há 5 anos atrás, entreguei na mão de um cara e disse assim: hoje eu te dou esse rodo. Limpe aquele banheiro pensando que é uma pregação para 7, 10 mil pessoas. Aquele cara limpou. Hoje ele é meu coordenador geral dos encontros com Deus, administrador geral da nossa igreja e presidente da nossa grande associação. Mas ele pegou primeiro no cabo de vassoura. Quais ordens o pai de vocês tem dado? O que você está negociando a visão dessa igreja? Matadores de gigantes são fiéis no mínimo, porque eles serão colocados no máximo. E a última verdade que eu quero, enquanto a nossa equipe de adoração vem para cá, nós vamos terminar um tempo buscando o Senhor. Matadores de gigante têm a sua identidade firme em Deus. E eles não estão nem aí para as críticas. As críticas contrárias à graça de Deus sobre a vida de matadores de gigantes não podem lhes parar. Eliabe disse o seguinte, quando Davi estava entrando no campo da batalha: acendeu-se a ira contra Davi e disse o seguinte: por que você desceu aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração. Você desceu aqui para ver a peleja. Irmão, se tem uma coisa que faz com que matadores de gigantes sejam ativados, são críticas. Eu tenho aprendido com o tempo que quanto maior a calúnia, maior a crítica, maior a pressão, maior o poder que Deus quer liberar através da minha vida e do meu chamado. Você não se detém pelos elogios e você também não pode parar pelas críticas. Martin Luther King, um pastor batista, disse, falecido: se você não quiser ser criticado, apenas respire, e mesmo assim, pelo nível de respiração, falarão mal de você. Por isso a nossa identidade precisa estar formada, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Davi se tornou um matador de gigante porque ele disse: eu vou em nome do Senhor e Ele me dará força. Eu já matei um urso, eu já matei um leão, e esse gigante cairá porque ele é um incircunciso. Eu vim aqui dizer que toda palavra contrária levantada contra você, em juízo você a condenará. As críticas não podem parar você, matador. Frases contrárias à tua identidade jamais te pararão, porque você é um filho do fogo. A palavra do Senhor diz que aos seus ministros Ele faz como labaredas de fogo. Eu vim aqui dizer hoje para você que a tua noite será marcada pela glória e pela unção do Senhor. Você pode se colocar em pé. Levante as suas mãos de matador de gigantes aos céus.
Comece a bradar, comece a declarar que o Senhor é por você. Há matadores de gigantes aqui. Matadores de gigantes são cheios do fogo e do Espírito de Deus. Há uma canção nos lábios dos matadores. Levante as suas mãos, vamos encher esse lugar de adoração a Ele. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos lá, matadores de gigantes. Vamos mudar o cenário dessa história. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Adore a Ele. Estou só te esperando. Há uma nova canção sendo liberada sobre essa igreja. Vamos dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Espírito de Deus, vem sobre nós. Nos olhos eu não imaginava que era lindo. Vamos levantar o volume da nossa adoração a Ele. Espírito Santo de Deus. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Isso. Meus olhos, Adore a Ele. imaginava Os gigantes estão caindo. que era lindo assim. Caiam por terra, gigantes. Lindo assim, meu novo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Lidere a sua adoração. Flua. Flua, flua, matador de gigante. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Isso. Confronte os
seu gigante com a sua adoração a Ele. A peleja é do Senhor. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito. A equipe de adoração vai continuar fluindo. Quero desafiar você a orar com esse irmão que está do seu lado. Vamos orar agora uns pelos outros. Passe a mão nos ombros dele e diga: você é o matador de gigantes. Ore para que ele seja cheio do Espírito. Ore para que o Senhor derrame graça sobre ele. Vamos orar uns pelos outros, orando com 2, 3 ou 4. Forme rodinhas de adoração, rodinhas de oração. Hoje, seja agora. Reca tomalabasta, checa tomalabassuia lebalababas, reca. Ria bababababasa, ria chocateba, checa tabalaba, reca babababababa. Mais, fogo, mais, Espírito de Deus, mais. Vamos, não pare de orar. Ore até que você seja cheio da glória, cheio do Espírito. Vamos. Flua. Iaçu, Meca, Chebalabas, Riaca Tobalás. Mais. Mais do Senhor, mais da unção, mais do Espírito. Queremos ver o céu descer. Que seja hoje. Os dons estão sendo derramados. Dons do Espírito sobre você. Seu coração está sendo incendiado. Você está se levantando para causar a diferença lá na sua casa. Espírito Santo, enche. Riacabá, Chabará, Riabarabá, Socotobalabá. Cheios do Espírito, cheios. Por mais alguns instantes, libere uma palavra profética. O espírito de profecia está sobre nós. Você pode liberar uma profecia sobre esse irmão. As profecias constroem os futuros. Profecias liberam destinos. Vamos lá. Escolha um irmão. Permita que o Espírito Santo use os seus lábios. Profetize, filho do homem. Eu vejo um novo tempo para esses homens. Eu vejo uma geração de homens de Deus se levantando aqui na aba. Homens que farão a diferença na sociedade. Homens que passarão a buscar o Espírito com toda a sua força. Homens que serão pais, maridos, líderes sem igual. Eu vejo o Senhor conectando pessoas prósperas a esses homens.
Eu vejo o Senhor levando vocês para um novo nível. Esse é um momento Cades Barneia para cada um de nós. Estamos na iminência de atravessar o Jordão para possuir a terra prometida. Eu vejo homens possuindo a terra prometida. Eu vejo homens com avançada idade dizendo como Caleb: estou forte como nos primeiros dias. Eu vejo o Senhor derramando cura sobre a sua casa. Há um homem no nosso meio que está preocupado com o seu filho, está desviado dos caminhos do Senhor. Hoje o milagre chegou na sua casa. O seu filho pedirá ajuda a você. O Senhor coloca no meu coração 2 pessoas, talvez mais. Você está já há um determinado tempo e é uma situação de família. Eu não vejo com muita clareza se é uma herança ou se é uma divisão de bens, e isso está preocupando você. Se você entende que essa palavra é para você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para nós orarmos por você. Deus me mostra também alguém que está diante de uma grande negociação. Uma negociação incrível. E isso vai trazer condições financeiras para a sua família. Há alguém no nosso meio? Saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Uma situação de casa, de família. Deus me mostrava que isso tem preocupado você. Demanda mais pessoas. O Senhor está me mostrando que vai quebrantar e vai trazer graça ao coração dessas pessoas. Queria desafiar você que é líder, pastor no nosso meio, a se aproximar desses irmãos, a equipe de intercessão. Homem de Deus, estenda as suas mãos para esses homens que aqui estão. Comece a orar. Lembre-se, a sua oração não é para que o Senhor faça a sua vontade. A vontade dele já foi falada, a vontade dele já foi mostrada. Então ore por ele, ore liberando esse milagre. Estenda as suas mãos e ore por eles. Levante o volume da sua voz. Você que está aqui na frente recebendo o seu milagre, coloque as mãos para frente. Deus me mostra um novo DNA de oração nessa igreja. Deus me mostrava reuniões de oração cheias, homens cheios do Espírito. Senhor, nós liberamos o milagre. Senhor, nós destravamos essa herança. Em nome de Jesus, nós destravamos. Esse negócio sairá. O milagre veio. Espírito Santo de Deus, nós rendemos glória e honra ao teu nome.